Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o transplante de fígado. O transplante de fígado hoje é uma realidade. Durante muito tempo no passado, ele foi um tratamento experimental que se usava em casos excepcionais. Hoje, pela tecnologia que nós temos de melhora da técnica cirúrgica, melhora na seleção dos pacientes e melhora no controle da rejeição, o transplante é uma realidade para aqueles pacientes que têm doenças crônicas terminais no fígado. Deixa eu tentar te explicar o que é isso. O fígado é um órgão único. Diferente dos rins que a gente vem com dois, a gente só tem um fígado. Então ele vem mais do que a gente precisa, maior do que a gente precisa. Então, por exemplo, se você tirar um pedaço do seu fígado, você pode conviver bem com ele. Mas essa reserva funcional do fígado, por algumas doenças, cirroses, hepatites, cirroses relacionadas à obesidade e má alimentação, e outras causas, medicamentos, doenças autoimunes, às vezes o fígado chega em um ponto que ele não tem mais capacidade de reserva para funcionar. Como é que a gente percebe isso? Você já deve ter visto um paciente magro, amarelo, faltando vitaminas, sem massa muscular, com aquela barriga cheia de água, que nós chamamos ascite. Isso é o paciente hepatopata crônico grave. Muitas vezes, apesar da gente trabalhar com medicamentos, vitaminas, alguns remédios específicos, chega em um momento que não tem mais reserva de fígado. Então a gente precisa trocar esse fígado que já não funciona bem por um fígado novo. Isso se chama transplante de fígado. O Brasil, ele é importante no transplante de fígado no cenário mundial, né? O Brasil começou a fazer transplante de fígado lá na década de 60, em 1968. É lógico que ainda era uma experiência, era experimental. Mas a partir da década de 90, 94, 95 para cá, o Brasil vem se consolidando, sendo um dos países que mais faz transplante de fígado no mundo, em número, e também com bastante qualidade, né? O estado de São Paulo e alguns centros específicos do Rio de Janeiro, do Sul, do Nordeste, eles possuem níveis de sucesso comparáveis a qualquer país de primeiro mundo. Então, quem seria um candidato ao transplante de fígado? Existem várias maneiras de você avaliar um paciente para você dizer se ele precisa de um transplante ou não. Uma das maneiras é a gente pegar um paciente que tem uma doença grave, crônica, no fígado, e fazer uma conta matemática, onde a gente joga alguns exames de sangue no computador e ele faz uma conta que dá um número. A gente chama essa conta de MELD, que é do inglês, Modelo da Doença Terminal Crônica do Fígado. A partir de um certo número do MELD, significa que esse paciente está com uma reserva de função hepática muito ruim. É melhor ele entrar numa fila, porque ele pode vir a precisar de um transplante num futuro próximo. Alguns pacientes com alguns tipos de cânceres do fígado, hepatocarcinoma, também podem se beneficiar do tratamento com o transplante. A ideia é brilhante, por quê? Um fígado com cirrose, ele tem mais chance de desenvolver câncer. Então, quando eu faço o transplante, eu já estou tratando o câncer e já estou tratando a cirrose, porque a gente troca esse fígado doente com câncer por um fígado novo. É um tratamento excelente para alguns tipos de cânceres em alguns tipos de pacientes selecionados. Existe um transplante de fígado que é sempre muito estressante para nós e para a população e para os pacientes, que é o transplante de fígado feito de maneira urgente, quando uma pessoa que não tem problema nenhum no fígado, por uma intoxicação, por uma overdose de algum tipo de medicamento ou droga, o fígado para de funcionar. Isso se chama hepatite fulminante. E nós temos que fazer o transplante
muito rapidamente, senão esse paciente não vai sobreviver. Esses pacientes vão passar na frente da fila dos pacientes crônicos com cirrose. É sempre um estresse muito grande, mas isso tem salvado vidas já aqui no nosso meio há bastante tempo. Existem modalidades diferentes do transplante de fígado. Eu posso fazer um transplante com o fígado inteiro. Então, a gente vai retirar o fígado inteiro de quem está com a doença hepática terminal e vai colocar um fígado inteiro. Esse fígado vem de um doador que é um paciente que teve morte cerebral, morte encefálica. A família concorda, ele se transforma em um doador de órgãos e existem umas equipes que vão lá para retirar o fígado, o rim, o coração para fazer transplantes. Porém, existe uma modalidade de transplante, vou dar um exemplo, uma criança que nasceu com um problema muito sério no fígado e ela não tem chance de sobreviver. A mãe ou o pai podem doar um pedaço do fígado para colocar nessa criança. Por quê? O doador, esse pedaço, ele vai crescer de novo, vai regenerar, não vai fazer falta. E aquele pequeno pedaço para uma criança é o suficiente para que ela sobreviva. E ele também depois, conforme a criança cresça, esse pedaço de fígado vai hipertrofiar e vai crescer também. Nós chamamos esse transplante de transplante entre doadores vivos relacionados. Por último, eu queria explicar que o transplante de fígado, ele acaba sendo meio que a última consequência ou a última saída que a gente deveria evitar de chegar nesse ponto. Como? Cuidando bem do fígado, fazendo exames regularmente, uma vez por ano, exames de sangue, ultrassom, indo a um especialista de fígado uma vez por ano, para ver se está tudo bem com ele, para que a gente nunca chegue nesse ponto de ter que enfrentar uma situação difícil, complicada, mas que, graças a Deus, existe hoje no país, que é o transplante de fígado. Então, sempre lembrando, o fígado não arde, não dói e não queima. Cuide da saúde do seu fígado, não negligencie, procure um especialista e faça um check-up pelo menos uma vez por ano. Um abraço.